Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo fascinante. Hoje vamos mergulhar em uma história de traição, vingança e transformação que vai prender a sua atenção do início ao fim. Prepare-se para conhecer Maria, uma mulher que, após ser traída e desiludida, decide tomar as rédeas de sua vida por meio de um ritual de magia negra que mudará tudo ao seu redor. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes como esta. Ouça atentamente cada detalhe, pois a jornada de Maria nos ensina não apenas sobre o poder da vingança, mas também sobre as consequências de nossas escolhas e como podemos nos reerguer após a dor. Este tema é fundamental, pois nos lembra que a força interior pode surgir mesmo nas situações mais sombrias. Então, ajuste seu assento, relaxe e venha descobrir como a dor se transforma em poder e liberdade. Vamos juntos nessa viagem. Maria sempre soube que sua sogra, Thelma, tinha um coração sombrio. Desde o início do meu casamento com Osmar, ela fez questão de transformar cada momento especial em um inferno. As palavras venenosas que saíam de sua boca e as intrigas que armava contra mim pareciam não ter fim. Era como se ela estivesse determinada a me destruir, usando suas artimanhas e manipulações para afastar meu marido de mim. A situação se tornou insuportável. E eu percebi que precisava de algo mais poderoso para combater essa força maligna que ameaçava meu amor. Foi então que conheci Dona Célia, uma feiticeira que vivia nas sombras da cidade. Sua presença era envolta em mistério e poder. Ao entrar em seu ateliê, fui imediatamente envolvida pelo aroma de ervas e velas acesas. Célia me ouviu atentamente. E eu revelei todas as torturas que Thelma havia me feito sofrer. Com um sorriso enigmático, ela me ofereceu a chance de reverter a situação. Juntas, preparamos um feitiço que direcionaria toda a maldade de Thelma de volta a ela, transformando sua própria magia negra contra ela mesma. A adrenalina percorreu meu corpo ao saber que finalmente teria a oportunidade de me vingar. A noite em que realizamos o ritual foi de uma intensidade insuportável. As palavras que proferi eram carregadas de dor e raiva, cada sílaba ecoando como um grito de libertação. Ao final, a sensação de poder era avassaladora. Sabia que Thelma sentiria o peso de suas ações, e a ideia de vê-la sofrer assim como eu sofri, me trouxe uma satisfação indescritível. Era hora de reescrever minha história. E a vingança era o primeiro passo para recuperar minha vida e meu amor. A batalha estava apenas começando, e eu estava pronta para enfrentar qualquer consequência que viesse. Minha vida como garçonete em um restaurante movimentado me ensinou a lidar com pessoas de todos os tipos, mas nada poderia me preparar para o dia em que conheci Osmar. Ele entrou no local com um ar de confiança que imediatamente chamou minha atenção. Dono de várias lojas de material de construção, Osmar era o tipo de homem que atraía olhares e sorrisos. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma conexão inexplicável, como se soubéssemos que estávamos destinados a nos encontrar. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, e o que começou como conversas casuais se transformou rapidamente em algo mais profundo. No entanto, eu sabia que a vida ao lado de um homem como ele não seria fácil, especialmente por causa de sua família. A aceitação da família de Osmar, especialmente de sua mãe, Thelma, foi um desafio que eu nunca esperei enfrentar. Desde o início, Thelma não fez questão de esconder seu desprezo por mim. Seus olhos me analisavam com um olhar de desdém e suas palavras eram como facas afiadas, sempre prontas para me ferir. Você não é digna do meu filho, ela dizia, com um desprezo que ecoava em meu coração. O peso de seus comentários depreciativos era quase insuportável, e a cada visita eu me sentia menor, como se estivesse sendo medida e reprovada. A cada sorriso forçado que eu dava, a cada tentativa de agradar, lá, sua raiva parecia aumentar, e eu me perguntava se algum dia conseguiria conquistar a aceitação que tanto desejava. Osmar tentava me proteger, mas suas tentativas eram frequentemente frustradas pela manipulação de sua mãe. Ele se dividia entre o amor que sentia por mim e a lealdade à família que sempre o cercou. Essa luta interna era dolorosa para nós dois, e eu não podia deixar de sentir que Thelma estava determinada a destruir nosso amor. Cada encontro parecia uma batalha, e eu me esforçava para manter a cabeça erguida, mesmo quando suas palavras envenenadas me atingiam. Por trás de seu sorriso havia uma raiva crescente que se acumulava dentro de mim, uma vontade de lutar contra a opressão que Thelma representava. A cada dia que passava, eu me via mais determinado a não deixar que sua maldade vencesse, mesmo que isso significasse enfrentar o que parecia ser um jogo sem fim. Os anos que antecederam meu casamento com Osmar foram marcados por um peso insuportável. A cada
dia que passava, eu me sentia mais como uma intrusa na vida dele, como se estivesse constantemente num palco onde Thelma era diretora, decidindo meu destino. Mesmo com o amor que compartilhávamos, a pressão da família rica de Osmar era esmagadora. Eu, uma simples garçonete, não era digna de estar ao lado de seu filho, e Thelma não hesitava em me lembrar disso. Suas palavras cortantes ecoavam na minha mente. Eu frequentemente me perguntava se conseguiria realmente preencher o espaço que ela deixara em sua vida. O dia do nosso casamento deveria ser um sonho, mas a sombra da desaprovação pairava sobre mim como um manto pesado. Quando finalmente nos casamos, a esperança de que as coisas melhorariam logo se dissipou. Após a cerimônia, fomos morar em uma casa próxima de Thelma, e essa decisão se revelou um erro colossal. Cada visita dela era como um lembrete cruel de que eu não pertencia àquele mundo. Os olhares de julgamento da família de Osmar eram constantes, e a diferença de classe social tornava tudo ainda mais insuportável. Eu era a mulher mais jovem e bonita da sala, mas isso só parecia intensificar a raiva que Thelma sentia por mim. Ela frequentemente lançava comentários maldosos sobre minha aparência e minha origem humilde, como se cada elogio que eu recebia fosse uma ofensa direta a ela. A dor de ser constantemente subestimada e ridicularizada corroía meu espírito, e a raiva que eu sentia por Thelma e sua família se tornava cada vez mais incontrolável. A cada dia que passava, a pressão aumentava, e eu sentia que a felicidade que deveria vir com o casamento estava sendo consumida pela toxicidade ao meu redor. A ideia de que eu era uma interlúdio na vida de Osmar, uma simples peça num jogo que não era meu, me deixava furiosa. Enquanto ele tentava equilibrar os dois mundos, eu me via cada vez mais mergulhada em um abismo de solidão e desespero. Thelma, percebendo a fragilidade da minha posição, começou a armar suas jogadas mais sombrias. Havia algo de maligno em seu olhar, e eu sabia que ela não hesitaria em usar a magia negra que sempre ouvira sussurrar entre os membros de sua família. A raiva que fervia dentro de mim se tornava um combustível, uma chama que me aquecia, e me tornava cada vez mais determinada a lutar contra a sua influência. O tormento que eu vivia estava longe de acabar, e a batalha estava prestes a se intensificar de maneiras que eu jamais poderia imaginar. A vida ao lado de Osmar era uma montanha russa de emoções, e cada dia parecia ser uma nova luta para equilibrar seu amor por mim e a lealdade à sua mãe, Thelma. Havia momentos em que ele tentava ser o marido que eu precisava, mas a influência de sua mãe sempre se fazia sentir. Era como se a cada passo que dávamos juntos, Thelma estivesse lá, observando e esperando por qualquer oportunidade de me desestabilizar. Eu me lembrava de ocasiões em que ele se afastava de mim, cercado por sua família, e eu me sentia como uma sombra à margem de sua vida. O olhar de desaprovação de Thelma era como uma corrente que o prendia, e eu não sabia como romper esse laço. Sentir-me isolada em um mundo que deveria ser meu foi devastador. Cada sorriso forçado que eu dava se tornava um fardo a mais a carregar. A solidão me consumia, e a ideia de que eu nunca seria verdadeiramente aceita me apertava o coração. Foi em um desses momentos de desespero que Lucas, o primo de Osmar, entrou em cena. Ele sempre foi gentil comigo, e um dia, enquanto estávamos sozinhos, decidiu abrir meus olhos para a verdade sombria que cercava a família. Você conhece a história da tia Thelma? Ele começou, sua voz carregada de preocupação. Quando contrariada, ela não hesita em recorrer a forças sombrias para destruir aqueles que a desafiam. É uma tradição em nossa família. Suas palavras soaram como um alerta, e um frio percorreu minha espinha. Lucas me contou sobre os feitiços malignos que Thelma havia lançado no passado, todos direcionados a quem ousava desafiar sua autoridade. A cada relato, meu coração batia mais rápido, não apenas de medo, mas de uma raiva crescente. Como alguém poderia ser tão cruel? A ideia de que ela possuía o poder de invocar forças obscuras para me destruir me deixou paralisado. Eu sabia que sua magia negra não era uma lenda. Era a arma que ela usava para se manter no controle. E à medida que Lucas falava, uma determinação começou a se formar dentro de mim. Eu não poderia permitir que Thelma continuasse a manipular nossas vidas, usando sua maldade para dividir e conquistar. As palavras de Lucas foram como um chamado para a ação. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de lutar contra essa influência maligna que ameaçava não apenas o meu amor por Osmar, mas a minha própria existência. Desde o momento em que me casei com Osmar, a sombra de Thelma se tornou uma constante em nossas vidas. Sua presença era como um perfume enjoativo, que eu não conseguia ignorar, mesmo quando tentava. A cada visita, ela me observava com um olhar penetrante, como se estivesse fazendo uma análise minuciosa de cada movimento meu. Era como se sua mente estivesse sempre planejando, sempre tramando.
Quando percebi que ela estava dando indícios de que pretendia afastar Osmar de mim, uma onda de desespero tomou conta do meu ser. Para Thelma, eu era apenas uma aproveitadora. Uma intrusa que se aproveitava do seu filho e do status que sua família representava. Aquela ideia me corroía por dentro. E quanto mais ela insinuava isso, mais impotente eu me sentia. A cada conversa, Thelma se apresentava como a boa mãe, a mulher que só queria o melhor para seu filho. Mas havia algo de maligno em seu sorriso, algo que me fazia sentir que eu estava sendo observada por uma serpente disfarçada de cordeiro. Ela frequentemente falava sobre proteger Osmar de influências externas. E eu sabia que em sua mente distorcida, eu era essa influência. Thelma não hesitava em usar sua influência sobre a família, manipulando todos ao seu redor para que vissem a situação da mesma forma que ela. Em suas conversas com Osmar, ela plantava as sementes da dúvida, usando palavras que eram tão doces quanto venenosas. Como uma artista, ela pintava um quadro em que eu era a vilã, a responsável por qualquer desvio que seu filho pudesse ter em relação à família. Lucas me contou que no passado, Thelma havia recorrido a rituais de magia negra contra familiares que a contrariaram. Quando ela não conseguia controlar uma situação ou uma pessoa, a raiva se transformava em vingança. Os rituais eram sombrios, envolvendo ervas, velas pretas e encantamentos murmurados em uma língua antiga. Ele descreveu como ela se trancava em seu quarto por horas, envolta em um manto escuro, enquanto a escuridão parecia se infiltrar pelas frestas da porta. Depois de cada ritual, aqueles que a desafiavam muitas vezes encontravam sua vida desmoronando, como se um destino cruel e inexorável tivesse sido lançado sobre eles. E enquanto ela fazia isso, continuava a agir como a matriarca amorosa, oferecendo conselhos e abraçando a todos com um sorriso. A dissimulação dela me aterrorizava. Eu sabia que Thelma era capaz de qualquer coisa para manter seu controle, e a ideia de ser a próxima vítima de suas artimanhas me deixava em um estado constante de alerta e angústia. A noite em que Thelma finalmente decidiu agir contra mim foi marcada por um silêncio opressivo que parecia envolver a casa inteira. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer, como se o ar estivesse carregado de uma energia sombria. Thelma, com seu olhar frio e calculista, me observava de longe, e eu não conseguia fugir da sensação de que ela estava tramando algo terrível. Quando ela se trancou em seu quarto, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. E a ideia de que ela poderia estar realizando um feitiço de magia negra contra mim era uma possibilidade que me atormentava. As palavras de Lucas ecoavam em minha mente, e o medo se misturava com uma raiva crescente. A certeza de que eu não poderia permitir que sua maldade me dominasse. Os rituais de Thelma eram conhecidos por serem complexos e cheios de simbolismos obscuros. Naquela noite, ela usou ervas secas, que pareciam quase pulsar com uma vida própria, misturando-as em um caldeirão de ferro. As velas pretas ao redor da mesa tremulavam, lançando sombras grotescas nas paredes. Eu a vi sussurrar palavras em uma língua antiga, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Quando ela começou a desenhar símbolos no chão, a sensação de estarmos sendo observados por forças que ultrapassavam nossa compreensão me deixou em estado de pânico. Era como se a própria escuridão estivesse respondendo ao chamado dela. E a ideia de que minha vida poderia ser arruinada por um feitiço tão maligno me deixava paralisado. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. E a impotência que senti naquele momento era devastadora. Após o ritual, as mudanças começaram a surgir rapidamente. Osmar, que sempre foi carinhoso e atencioso, começou a se afastar. Cada toque, cada palavra doce foi substituída por indiferença e desdém. Ele começou a ter conversas secretas ao telefone. E as noites que costumávamos passar juntos foram substituídas por longas horas em que ele se trancava em seu escritório, como se estivesse fugindo de algo. Os rumores de traições começaram a circular, e a dor que eu sentia era como uma lâmina afiada, cortando-me lentamente. Cada novo boato parecia ser um eco da maldade de Thelma, que agora se manifestava na forma de traições que eu nunca pensei que ele seria capaz de cometer. A confiança que construíra com Osmar se desfez como poeira ao vento, e a cada dia que passava, a certeza de que Thelma havia cumprido sua promessa de destruição tornava-se mais real. As traições de Osmar foram como facadas em meu coração, cada uma mais profunda que a anterior. No início eu percebia pequenas mudanças em seu comportamento. Ele começava a sair mais frequentemente, alegando compromissos de trabalho. Mas havia um brilho em seus olhos que não era mais voltado para mim.
As mensagens que ele recebia no celular eram rapidamente apagadas, e a desconfiança crescia em mim como uma sombra que nunca se afastava. Quando perguntei a ele sobre essas saídas misteriosas, ele apenas me respondia com evasivas, um sorriso tenso que não chegava aos olhos. A sensação de traição estava no ar, e eu não conseguia ignorá-la. Com o passar do tempo, meu coração se despedaçou em fragmentos. Descobri que ele estava se encontrando com uma colega de trabalho, uma mulher que, por coincidência, era exatamente o oposto de mim. Enquanto eu sempre fui simples e direta, ela era cheia de glamour, com uma aparência que parecia ter sido esculpida para chamar a atenção. Ouvi rumores de que eles estavam passando noites juntos em um hotel na cidade. A dor que senti ao imaginar Osmar compartilhando risadas e momentos íntimos com outra pessoa era insuportável. Era como se cada riso que ele trocava com ela fosse um soco em meu estômago. E a imagem de sua traição se tornava cada vez mais vívida em minha mente. A gota d'água veio quando encontrei uma mensagem dela em seu celular, uma declaração de amor que soava como um punhal cravado em meu peito. As palavras eram doces e carregadas de promessas que deveriam ser minhas. Naquele momento, tudo se desmoronou. A confiança que eu pensava ter com Osmar foi substituída por uma raiva que fervia como lava. Ele não apenas me traiu fisicamente, mas emocionalmente. E a ideia de que Thelma poderia ter influenciado suas ações me deixava furiosa. Era como se eu estivesse lutando contra um inimigo invisível, enquanto a pessoa que mais amava se tornava um estranho. A realidade da minha situação me sufocava, e cada dia se tornava uma luta para encontrar um jeito de me reerguer, enquanto Thelma observava de longe, satisfeita com o estrago que havia causado. O casamento que eu acreditava ser um conto de fadas se transformou em um pesadelo. E a dor da traição de Osmar se tornava insuportável a cada dia. Com o término do nosso relacionamento, a solidão se instalou em meu coração como uma sombra constante. No entanto, em meio a toda essa desolação, Lucas se tornou um raio de esperança. Ele estava sempre presente, oferecendo o apoio silencioso e consolo quando eu mais precisava. Com sua ajuda, consegui um novo emprego que me permitia recomeçar minha vida, longe da opressão e do desprezo que havia enfrentado. Era um alívio saber que alguém se importava, mesmo que fosse em segredo, longe dos olhares críticos de sua família. Lucas também me apresentou a Dona Célia, uma mulher enigmática cuja presença era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Ela parecia ter saído de uma lenda urbana, com seu cabelo grisalho e olhos que pareciam ver através da alma. Quando entrei em sua casa, sentia como se estivesse cruzando a porta para outro mundo, um lugar onde as regras normais não se aplicavam. Célia era uma mulher que sabia mais do que dizia, e assim que ela começou a falar, percebi que ela tinha uma sabedoria antiga, uma compreensão do que eu estava passando. Eu vi o seu sofrimento nas chamas, ela me disse, a voz rouca e profunda. Thelma não é uma mulher comum, e você não foi a primeira a sofrer por causa dela. Suas palavras ressoaram dentro de mim, como um eco de verdades que eu sempre soube, mas nunca quis aceitar. Enquanto Célia falava, uma imagem se formou em minha mente. A visão dela observando meu passado através do fogo. Ela descreveu um ritual que Thelma havia realizado. Um feitiço de destruição que tinha suas raízes em séculos de vingança e controle. Você não é a primeira mulher a ser sacrificada no altar da ambição de Thelma. Ela continuou, seu olhar fixo em mim. O peso de suas palavras caiu sobre mim como uma tempestade, e eu me vi atordoada com a ideia de que havia outras antes de mim, outras que haviam sido destruídas da mesma maneira. A fúria que crescia em meu interior se misturava com a tristeza, e o desejo de me vingar da mulher que havia causado tanto sofrimento se tornava cada vez mais forte. Com a ajuda de Lucas e as revelações de Dona Célia, percebi que não precisava ser uma vítima. Eu poderia lutar. Enquanto Dona Célia falava, a atmosfera na sala se tornava cada vez mais densa, como se a própria energia da casa estivesse se alinhando com suas palavras. Ela descreveu o ritual de vingança que poderia ser realizado contra Thelma. Um feitiço que usava magia negra pesada, capaz de destruir a vida da mulher que havia me feito tanto mal. A vingança é um prato que se serve frio, Maria. Ela disse com um sorriso enigmático, e a sua hora está se aproximando. A ideia de retribuição acendeu uma chama dentro de mim, e a raiva que eu nutria por Thelma começou a se transformar em uma determinação feroz. Eu não seria mais uma vítima. Eu estava prestes a se tornar a protagonista da minha própria história, e o desejo de fazer Thelma sentir a mesma dor que me causou era inegável. No entanto, ao ouvir a proposta de Célia, Lucas hesitou. Eu podia ver a dúvida em seus olhos.
A preocupação de que estávamos prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Ele sempre foi meu amigo e confidente, mas agora parecia que a ideia de usar magia negra o deixava inquieto. Maria, isso pode ter consequências que você não imagina. Ele advertiu, sua voz carregada de preocupação. Mas a visão de Thelma, rindo de mim enquanto eu me afundava em dor, era uma imagem que não me deixava. O desejo de vingança era mais forte do que qualquer hesitação, e a ideia de ser subestimada por Thelma me impulsionava ainda mais. A verdade era que eu não tinha o dinheiro necessário para pagar a Dona Célia, e isso quase me fez recuar. Mas, como se tivesse lido meus pensamentos, Célia me garantiu que, uma vez que o ritual estivesse concluído, eu teria não apenas o suficiente para pagar a ela, mas muito mais. A vingança traz consigo uma recompensa, minha querida. A energia que você irá liberar fará com que a fortuna venha até você, ela afirmou. Sua voz ecoando como um canto hipnotizante. A promessa de poder e riqueza se entrelaçava com meu desejo de vingança, e a ideia de que eu poderia ter tudo o que sempre quis me deixou em um estado de euforia. O medo que Lucas demonstrava começou a se dissipar sob a pressão da minha determinação. Com a decisão tomada, eu sabia que era hora de agir. A raiva fervia em minhas veias e a ideia de finalmente ter controle sobre meu destino me deixava eletrizada. Eu aceitei o acordo com Dona Célia, e enquanto ela começava a preparar os materiais necessários para o ritual, uma nova força se formava dentro de mim. O que antes era um desejo de desespero agora se transformava em uma sede insaciável por vingança. Eu estava pronta para desencadear a tempestade que se formava em meu interior, e nada poderia me deter. Thelma havia cruzado a linha, e agora era minha vez de fazer com que ela sentisse o peso de suas ações. A vingança estava ao nosso alcance e eu não hesitaria em usá-la. O ritual de vingança que Dona Célia começou a preparar é uma cerimônia envolta em mistério e poder, e cada detalhe parecia meticulosamente pensado para garantir que a magia fosse eficaz. A sala estava envolta em uma penumbra, iluminada apenas por velas pretas, que lançavam sombras dançantes nas paredes. O ar estava impregnado com um cheiro forte de ervas secas e incenso, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo sagrada e assustadora. Célia movimentava-se com uma graça quase hipnótica, como se estivesse em um transe, e eu a observava, fascinada e aterrorizada. Sobre uma mesa de madeira escura, ela começou a dispor os ingredientes necessários para o ritual. Primeiro, pegou um punhado de ervas amargas arruda e alecrim, que simbolizavam a proteção e a purificação. Depois, ela acrescentou pétalas de rosa negra, que representavam a dor e a traição que eu havia sofrido. Cada ingrediente tinha um propósito. E eu sentia que, à medida que ela os colocava na mesa, a intenção de cada um se manifestava no ar ao nosso redor. Célia então pegou um pequeno frasco de vidro contendo um líquido vermelho escuro. Uma mistura que eu sabia que era feita de sangue de uma ave sacrificada, um componente que intensificaria a força do feitiço. Em seguida, ela começou a desenhar símbolos no chão com um giz branco, formando um círculo que representava a proteção e o foco da energia que seria liberada. As runas que ela traçava eram antigas, carregadas de significados que remontavam a tempos em que a magia era respeitada e temida. Eu mal conseguia conter a ansiedade enquanto observava a adrenalina percorrendo meu corpo. O momento estava se aproximando, e a ideia de que eu poderia finalmente ter minha vingança começava a me consumir. Por último, Célia pegou uma pequena boneca feita de pano escuro, que representava Thelma. Ela a segurou em suas mãos e, com uma voz profunda, começou a entoar encantamentos que reverberavam nas paredes da sala. Cada palavra parecia cortar a atmosfera, criando um espaço sagrado onde a magia poderia fluir livremente. Enquanto ela falava, eu sentia a energia ao nosso redor se intensificando, como se algo invisível estivesse se preparando para se manifestar. O ritual estava em andamento. E eu sabia que em breve Thelma sentiria o peso de sua própria maldade sendo devolvido a ela. Os efeitos do ritual de magia negra de Dona Célia começaram a se manifestar quase imediatamente, como uma tempestade que se aproximava. Thelma, que sempre se mostrou tão confiante e manipuladora, começou a sentir uma inquietação crescente. Era como se a própria casa estivesse sussurrando segredos que ela não conseguia ignorar. As noites tornaram-se longas e angustiantes. Ela acordava em meio a pesadelos, a imagem de suas traições e maldades a assombrando como fantasmas. Os ecos de risadas que antes preenchiam seu lar se transformaram em silêncios pesados, e a família, que antes a idolatrava, começou a se afastar, percebendo a mudança em sua aura. Enquanto Thelma mergulhava em sua própria escuridão, Osmar e sua amante
também começaram a sentir os efeitos do ritual. O relacionamento que parecia tão vibrante e cheio de promessas rapidamente se deteriorou. Eles se tornaram alvos de desentendimentos constantes e desconfianças, como se uma sombra invisível os seguisse a cada passo. A paixão que antes os unia começou a se transformar em um veneno que corroía a base de sua relação. As traições de Osmar, que antes eram ocultadas sob o véu da paixão, agora eram expostas, e ele se via incapaz de lidar com o peso da culpa que o consumia. O desespero tomou conta dele, e em um momento de completa falta de controle, ele foi incapaz de evitar um acidente trágico, um deslizamento em uma estrada, que culminou em sua morte instantânea. A amante, sentada ao lado dele, não teve a mesma sorte. A fúria do destino a levou junto, e a cena foi um espetáculo de destruição e ironia. Thelma, agora sozinha e desolada, enfrentou as consequências de suas ações. A casa que antes era um símbolo de status e poder se tornou uma prisão, e ela se viu isolada, afastada de toda a família que um dia a adorou. Os sussurros de culpa a acompanharam em cada canto, e a realidade do que havia feito se abateu sobre ela como uma tempestade sem fim. Os remorsos começaram a corroer sua sanidade. Sua mente se tornava um labirinto de arrependimentos e memórias amargas. Finalmente, após ser colocada em um asilo, Thelma tornou-se uma sombra do que havia sido uma mulher consumida pela solidão e pela culpa, impotente diante da vida que havia destruído. O dia de sua morte chegou envolto em indiferença, sem lágrimas ou despedidas. Apenas o eco distante de uma vida marcada por traições e maldades, deixando apenas um rastro de dor e desespero. A vida tomou um rumo inesperado quando descobri que Osmar havia deixado um seguro de vida poupudo, um legado que se tornaria um divisor de águas em minha nova jornada. O divórcio, que parecia um pesadelo interminável, ainda não havia sido concluído, e a ironia da situação não me escapou. De alguma forma, eu ainda fazia parte de sua vida, pelo menos financeiramente. As lojas que antes eram um símbolo do nosso casamento e a antiga casa da família, agora vazia e cheia de memórias de Thelma, estavam prestes a se tornar o meu novo começo. A descoberta foi um golpe de sorte que eu não esperava, mas que de certa forma parecia uma retribuição cósmica por tudo que havia passado. Com o dinheiro do seguro, decidi que não iria apenas sobreviver, mas realmente viver. Usei essa fortuna para estudar, para me aprimorar e para viajar ao mundo. A liberdade que eu nunca pensei que teria se materializou em forma de passagens aéreas e experiências que me transformaram. Cada nova cidade que visitava, cada cultura que explorava, era um passo mais longe da dor que havia me aprisionado. Lucas, meu amigo e confidente, tornou-se meu companheiro de viagem. Juntos vivemos aventuras que nos uniram ainda mais, e a amizade que construímos se solidificou em algo que eu sabia que duraria para toda a vida. Ele sempre esteve ao meu lado, oferecendo apoio e alegria, e juntos transformamos nossas feridas em histórias de superação. Porém, em meio a essa nova vida, uma revelação dolorosa me atingiu como um raio. Descobri que não poderia ter filhos, e a notícia foi como um golpe cruel que cortou a alegria que havia construído. Naquele momento, percebi que esse era o preço que eu havia pago pelo ritual de magia negra que havia usado para destruir aqueles que me maltrataram. Era um lembrete constante de que a vingança, por mais doce que fosse, vinha com suas próprias consequências. Olhando para trás, compreendi que cada escolha tinha seu custo, e a dor que eu havia infligido a Thelma e Osmar se refletia em algo que eu nunca teria e sempre quis. Mas, em vez de me deixar abater, essa descoberta me fez mais forte. Eu havia conquistado minha liberdade, e mesmo sem filhos, ainda tinha a capacidade de criar um legado não de dor, mas de força e superação. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. Espero que a história de Maria tenha tocado vocês e feito refletir sobre o poder da superação e as consequências de nossas escolhas. Se você conheceu alguém que também precisa ouvir essa mensagem de força e transformação, não hesite em compartilhar este vídeo. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a encontrarem sua própria força interior e enfrentarem os desafios da vida. Antes de sair, não esqueça de conferir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Nele, vamos explorar ainda mais histórias fascinantes que vão te prender do início ao fim. Até a próxima.